Fundação Vale apresenta. O modelo brasileiro teve como uma das suas características mais perversas a transferência quase completa do problema da moradia para o trabalhador. Eu consigo um trabalho aqui, numa fábrica, numa construção civil, agora a habitação você dá o seu jeito, você resolve. Vai morar embaixo da ponte, vai morar num barraco, vai morar na favela, vai abrir uma favela aqui perto, vai ocupar uma área. Você dá o seu jeito, é problema do trabalhador. Acho que a favela de Santa Marta não difere muito de outras favelas do Rio de Janeiro no seu modo de ocupação, né, na sua própria existência. Porque se você pega as primeiras casas de Santa Marta, elas são feitas de estuque. Eu fico pensando, de onde é que vem esse conhecimento? Né? Certamente o cara está trazendo do interior, né, da forma de construir, e ele reproduz na cidade esse saber fazer, né, que é construir a sua própria casa. É um pouco essa história das periferias das metrópoles brasileiras, do ABC, da Baixada Fluminense, dos grandes anéis periféricos. É a chamada autoconstrução associada à indústria do loteamento irregular. Por que é loteamento irregular? Porque o empreendedor nunca regulariza essa condição, essa relação jurídica do loteamento em face das exigências que o poder público faz. Morar legalmente na cidade sempre foi muito caro para a população de mais baixa renda, porque a gente não tinha historicamente no Brasil uma política de habitação que fosse ampla e que desse conta de todo o crescimento populacional urbano que a gente teve. A população que migrou para as cidades, para trabalhar nas cidades, sempre foi remunerada com um salário que não era suficiente para adquirir a moradia produzida no mercado formal, e essa moradia produzida no mercado formal sempre teve um preço incompatível com o que essa população podia pagar. Então, o problema das ocupações irregulares é um problema que é estrutural. A gente não está falando de uma exceção, a gente está falando de uma regra de ocupação das nossas cidades. E por isso é um problema tão sério para a política urbana e para o desenvolvimento urbano. Um dos grandes desafios que a gente tem nas nossas cidades é superar esse quadro de irregularidade, que é um quadro histórico no Brasil. Acredito que uma invasão só invade quando precisa. Do meu ponto de vista, né? Eu entrei nessa época, eu não tinha onde morar. Nós estamos aqui no bairro do Bengui, que nós temos aproximadamente hoje 40 mil famílias. E destas 40 mil famílias, aproximadamente 3 mil têm a sua legalização do seu imóvel, da sua casa. Enquanto a gente não tiver com título na mão da gente, a gente não pode dizer nem que é nosso. Uma coisa que é uma ideia muito errada que existe, né, é de que antes de regularizar, antes do morador obter um título sobre a casa em que ele reside, que ele não teria direito algum, que ele não teria defesa alguma. É uma ideia que é errônea, porque mesmo quando você é um simples possuidor, a legislação lhe garante vários direitos. O direito de não sofrer uma expulsão violenta do bem que você possui, o direito de ser indenizado pelas benfeitorias que você fez no local, o direito de poder vender, inclusive o possuidor pode vender, transferir a posse, que é o que ele tem, ele pode transferir para outra pessoa. Se ele falece, os seus filhos, seus sucessores, a esposa, a família, fica com o bem, né? Não perde o bem. Então, e no limite, o maior direito que a posse pode gerar é a sua transformação em propriedade. Existem vários instrumentos de regularização fundiária para a população que está morando em áreas de ocupação informal. Então, quem está morando em área particular, por exemplo, em área de propriedade privada, por exemplo, tem um instrumento que é o usucapião, que é bastante conhecido. No caso de áreas públicas, a gente tem outros instrumentos na legislação brasileira também. Tem um instrumento bastante importante que está na Constituição, que chama concessão de uso especial para fins de moradia, porque a gente tem que lembrar que o direito à moradia é um direito constitucional. Então, acima de todas as leis no Brasil, a gente tem a Constituição.
E no artigo 6º da Constituição a gente tem o direito à moradia, e é o direito à moradia que é o direito que está por trás das ações de regularização fundiária. Então, independente da natureza do bem, da área, se a área é privada ou se a área é pública, o morador tem direito à moradia e deve buscar isso junto ao poder público. Nós estamos lutando para que a gente efetivamente possa ter aqui um processo de regularização fundiária plena, com habitação legalizada, com urbanização e com equipamentos urbanos que possam atender a necessidade da comunidade. Hoje, não tem mais desculpa para o poder público não apresentar resultados, porque já tem muitos instrumentos, a legislação mudou muito, a legislação foi amplamente aprimorada no tocante à regularização fundiária, nós já temos mais experiências, equipes com know-how, nós já temos um pouco mais de recursos do que existia anteriormente, existem programas de capacitação em alguns estados, da parte do Ministério das Cidades, existem assessorias qualificadas espalhadas pelo Brasil, você tem universidades também com experiências que podem ser um suporte importante. Então hoje, se o município deseja, ele tem condições de desenvolver uma política de regularização que seja minimamente eficiente. A questão dos vazios urbanos, ela é uma questão que reflete um paradoxo. Enquanto você tem apartamentos vazios, desocupados, você tem pessoas que não têm moradia. Por que tem esse paradoxo? Porque a propriedade está a serviço da valorização, do lucro, da especulação. E, por outro lado, isso também reflete a ausência de regulação pública do solo, da moradia. No Brasil, nós temos em torno de 5 milhões de imóveis vazios, que não estão cumprindo a sua função social. Eu falo tanto construídos como não construídos. A ocupação de vazios urbanos em áreas com infraestrutura maior é essencial para você garantir uma sustentabilidade econômica, social e ambiental da cidade. Instrumentos como, por exemplo, o parcelamento e edificação compulsório, com cobrança de IPTU progressivo e desapropriação, sanção do imóvel. Então, a prefeitura pode notificar esses proprietários que retêm imóveis para especulação, dizendo que eles precisam ter um prazo determinado para se dar um uso àquele imóvel. Se aquilo não for cumprido, ele vai pagando um IPTU cada vez mais alto, até que a prefeitura é capaz de retomar esse imóvel para que ela possa usar o imóvel para um uso mais adequado, ou seja, que ela consiga dar àquele imóvel a função social que ele tem de acordo com as características da dinâmica urbana da cidade. A maior questão que os planejadores urbanos têm em mãos hoje em dia é como produzir a chamada inclusão social residencial urbana. Como assegurar que as comunidades sejam constituídas por representantes dos distintos segmentos da sociedade, né, em áreas, em espaços bem definidos, em espaços razoavelmente integrados, ao invés de espaços diferenciados para diferentes segmentos da sociedade. Esse é um problema que, obviamente, não é um problema só nosso. A diferença é uma coisa você integrar 20% da população pobre, digamos, de mais baixa renda, de uma sociedade, outra coisa é você ter que integrar 80% da população que tem renda baixa. A cota de solidariedade é uma obrigação do empreendedor que construir mais de 20 mil metros de área construída. Ele terá que construir o equivalente a 10% em habitação de interesse social, sendo que a intenção original é que ele faça no mesmo empreendimento, forçando uma maior mistura de classes sociais no espaço da cidade. Mas caso não seja possível ele fazer ou que ele não queira fazer no mesmo empreendimento, ele deve fazer na região consolidada da cidade, na região que é melhor localizada e dessa maneira garantir que a gente possa ter no espaço da cidade população de baixa renda ocupando espaços bem localizados da cidade. A avaliação do Minha Casa Minha Vida ela não é
fácil, ela não é simples, não é homogênea. A gente vai encontrar grupos que vinham do aluguel elevado, que estavam em condição de superadensamento, que estão extremamente felizes com a casa. Mas a gente encontrou também evidências de que, para aquelas pessoas que vieram de áreas informais, que não eram habituadas a pagar contas, né, que tinham uma solução informal para energia, para água, ir a pé para o trabalho, para essas está super difícil de sustentar a permanência nos novos conjuntos. Porque o conjunto ele é muito focado na habitação ou na viabilidade da produção. Aquilo ali não é cidade. O grande tema para nós é como é que nós tornamos esses empreendimentos comunidades bem estruturadas, fortalecidas, né? Lembrando que a média de atendimento das famílias, a média de renda é de R$800. Nós estamos atendendo famílias que vêm, uma boa parte dela, vem de situações de extrema precariedade habitacional. A adaptação a essa nova fase da vida é um dos temas que a gente tem feito um apelo muito forte para as prefeituras, que elas se preparem para isso, né? Nós estabelecemos 2% dos recursos do empreendimento para esse tipo de trabalho, para que as prefeituras contratem uma equipe para lidar, para capacitar para a gestão condominial essas famílias, para trabalhar o tema das ofertas, das possibilidades de oferta de geração de emprego e renda, de organização de orçamento familiar, né, de gestão financeira dos condomínios, como uma estratégia que tem como objetivo fortalecer essas comunidades. Bom, esse conjunto que a gente está, o conjunto Florestan Fernandes e José Maria Amaral, aqui na cidade de Tiradentes, em São Paulo, né, organizado pelo Movimento Sem Terra Leste 1, filiado à União Nacional por Moradia Popular, é uma conquista que a gente trabalha desde dos anos 2009, quando foi criado o Minha Casa Entidades, aonde a população, desde escolher esse terreno aqui, né, fez a primeira compra de terreno financiada com recursos do governo federal. A partir daí discutiu o projeto, desenhou, são 198 apartamentos em cada empreendimento, total de 396, e que ela faz a gestão da produção. As construtoras, elas não viabilizam o bem-estar do futuro morador, né? Já por conta da autogestão, nós moradores estamos diretamente envolvidos na escolha de projeto, aprovação. Eu acho que isso proporciona para a gente uma melhor qualidade de moradia. Uma das características mais marcantes, né, da autogestão, do processo da autogestão, é a diferença de qualidade que a gente consegue, tanto do projeto como dos acabamentos, enfim, e do envolvimento dessas famílias, né? Que se dá desde o começo do processo e vai até o final e deve, inclusive, perdurar no período que as famílias estão morando no empreendimento. As pessoas já se conhecem, já se relacionam, já estabelecem seus vínculos, as suas redes de solidariedade e por isso a mudança, a saída, a desistência de famílias daquele lugar é muito menor do que nos conjuntos padrão das políticas de habitação. Futuramente eu vou estar pegando a minha chave e nós moradores, futuros moradores, vamos dar valor a cada tijolo, a cada pedra que foi subida aqui, enfim. É uma coisa assim que é inexplicável, é só quem passa mesmo para estar conseguindo expor essa realidade. Um oferecimento Fundação Vale.